Ainda não entrou, Maria. Tá no link 1. Link 1. Vou voltar no 1 aqui, tá? Tá bom, obrigada. Ah, agora deu certo. Olá, Romo, tudo bem? Como que você está? Olá, olá professor, tudo bem? Tudo bem, prazer conhecê-lo, viu? Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, o seu sucesso. Conta comigo para isso, no que você precisar na sua vida, viu? Tá, ok, muito obrigado, professor. Você tá bem de saúde, família? Estou aqui com minha esposa, é da área do direito, mas não é advogada, mas já aprendi muito com o senhor nos vídeos que eu Que tenho. legal, que legal. Fico muito feliz, fico emocionado. Tenho interesse que no caso do meu pai, é um caso meio complexo, e fui pesquisando e dentro do possível eu me aprofundei bastante graças ao senhor. Que legal. Eu falo que quando me procura, normalmente está mais craque do que um advogado ou advogada de outra área. Pois é. Né? Pois é, tô preparado. O senhor me preparou bem. Ninguém te engana, não. Não deixa enganar meu amigo, não. Que legal. Pois é um caso que está com os advogados do meu pai, são da minha família também, são primos, moraram aqui em casa, inclusive. E, no entanto, como eu vou mostrar o caso ao senhor, se o senhor me permitir, até eu fiz uma pequena apresentação. Claro, fica à vontade. E essa plataforma é sensacional, você consegue até mostrar se você quiser, tá? Alguma coisa. Isso. Porque é um caso realmente sui generis. Tem várias coisas nele que a gente não sabe como lidar. E para resumir, o resumo do resumo antes de eu mostrar, é um imóvel que meu pai tem há 16 anos, Tá. alugado, ou seja, ele tem uma posse indireta, né, do imóvel. Então tem vários contratos de aluguéis desse imóvel há 16 anos. 16 anos? Porém, 16 anos. Porém, ele nunca teve a escritura desse imóvel, o vendedor nunca passou a escritura para ele. Para falar a verdade, o vendedor nunca não tinha regularizado o imóvel até 2014, 2015, quando meu pai entrou com a ação de adjudicação compulsória, não a obrigação de fazer. Problema, que meu pai perdeu essa ação por ter feito um negócio mal documentado. Ficou um negócio mal documentado, como outros negócios que ele faz. Ele é uma pessoa que não pede recibo, é uma pessoa que confia nas outras pessoas e acabou que fez um negócio e não tinha como comprovar algumas das parcelas desse pagamento. E aí eu vou tentar explicar ao senhor na apresentação. Mas em resumo é isso. Existe uma sentença negativa que foi transitada em julgado em 2022 em relação a essa obrigação de fazer, e agora já tem 16 anos dessa posse que nunca foi contestada. Também o próprio pagamento nunca foi contestado. Só passou a ser, vamos dizer assim, contestado entre aspas, porque nem contestação não houve, passou a ser negado quando meu pai entrou com a ação de adjudicação compulsória. E aí, hoje, no 2023, a outra parte, o vendedor, entra com a ação de reintegração de posse, né, que foi já negada em liminar, né, não foi negada em liminar, porque não teria sentido uma liminar como essa, porque tem uma posse muito maior do que um ano e um dia, né, mas que a ação prossegue ainda. Eu vou tentar aqui, ver se eu consigo, então, abrir para o senhor. Tá bom. Me fala uma coisa, hoje quem tem a posse desse imóvel? É vocês? Somos nós também. Alugado. Tá alugado. Alugado, ótimo, isso é posse. Sabe por quê, gente? Com muito carinho. Na internet ensinam muito errado, né? Tem muita gente que nunca fez uso capião, se fez eu falo os gatos pingados de uso capião, né? Então tudo quer empurrar pro cartório, não sabe nem o que tá fazendo, e se diz especialista em direito imobiliário. A internet ficou muito poluída, né? O YouTube, o Google. Eu pelo menos, eu falo para a esposa, quando eu vou comprar alguma coisa na internet, se eu vejo que é orgânico, legal. O que é orgânico? A pessoa não paga. Ela fica conhecida na internet pelo bom trabalho. Agora, tudo que é patrocinado, que é pago, aí a pessoa compra, né?
Então ela aparece porque ela comprou aquele horário, aquele. Eu fujo porque eu não sei quem é, não é confiável, né? Não é orgânico, não é natural. É comprado, quando aparece patrocinado. E tem muita gente, a internet trouxe muita informação errada. O YouTube eu vejo que está muito poluído. Pessoas que querem falar de um assunto, não só no direito imobiliário, regularização de imóveis, mas em outros ramos, previdenciário, que não tem condição nenhuma, né? Não conhece, você percebe facilmente que não conhece, não aprofundou os estudos. Então a internet está muito pesada nesse sentido, né? É complicado. Mas, gente, com muito carinho, posse direta, eu posso fazer os campeão. Morar, talvez ter um comércio. Posse indireta, eu também posso fazer os campeão. Se eu alugo ou empresto, eu posso fazer os campeão. Eu sou locador. A lei do inquilinato permite que eu faça a locação. Então, eu sendo locador, eu tenho animus domini. Eu me acho dono e a pessoa paga aluguel para mim porque ela acha que eu sou dono. E a lei do inquilinato permite. E hoje em dia, eu falo para os meus alunos e falo nos meus livros de uso capião, esse aqui, por exemplo, eu falo que a posse alternada também é uma posse que eu posso usar para uso capião. O que é a posse alternada? O imóvel está fechado, mas eu tomo conta desse imóvel. Então a posse alternada também é uma posse eficaz para uso capião. Então vocês têm a posse indireta aprovada. Contrato de locação prova a posse de vocês. Né? Então, maravilhosa a situação de vocês. Alguns desses contratos foram feitos, inclusive, na imobiliária. Quando começou essa ação, a gente colocou logo na imobiliária para ficar algo mais documentado ainda. Né? A gente já tinha os outros contratos com o locatário, todos aqui originais, mas a partir do momento em que a gente entrou com a ação de obrigação de fazer, aí a gente já colocou na imobiliária. Né? Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com o senhor. Tá bom, fica à vontade. Deixa eu ver. Ainda não apareceu. É só clicar no computadorzinho com sinalzinho demais, né? Aí aparece tela cheia. É que eles mudaram a configuração agora. A tela cheia. Eu compartilhei a tela cheia mesmo. Apareceu. Parabéns, viu? Ótimo. Apareceu. Pronto, aqui é só para mostrar tá bom. o que a gente está falando lá. Legal. É um imóvel residencial de cerca de 120 metros quadrados. É uma casa, né, com 2 andares. Tem um valor comercial hoje baixo por conta da localização, de lá uma localização muito ruim, um bairro pouco valorizado, então deve estar valendo hoje uns 180 mil reais por aí, mas tem uma área de 110, 120 metros quadrados. Esse imóvel, ele está no interior de um terreno, de um lote, que é de propriedade, ou foi, não sei mais, de propriedade do vendedor. E existem, além desse imóvel, que no caso aqui é esse que eu estou marcando aqui, o 78F, é o imóvel do meu pai, além desse imóvel existem outros 5 vizinhos, né, com essa área aqui que é uma espécie de área comum. Né? Mas a área que nós pretendemos usucapi seria essa área aqui. Né? E esses outros imóveis, pelo que a gente procurou saber, hoje eles não têm escritura, exceto um deles, que eu acredito que seja esse primeiro aqui. Então, a partir de 2014, quando meu pai entrou com a ação, eles procuraram, o dono daqui procurou regularizar de alguma forma o imóvel, porque era totalmente irregular. Por isso mesmo que ele não cedia a escritura, porque ele tinha muitas taxas para pagar e não ficava enrolando. Quando a gente entrou com a ação, ele se sentiu obrigado a regularizar de alguma forma e, então, hoje, de forma regular, pelo menos com registro no cartório, com o número de matrícula, tem esse imóvel, o 80F, que seria o do meu pai, e, se eu não me engano, o 78F e o 78. Por exemplo, aqui eu vou contar mais ou menos uma espécie de linha do tempo do que aconteceu. Parabéns pela didática e parabéns, viu? Eu tentei ganhar tempo aqui porque realmente a história é muito complicada. E parabéns, vocês são engenheiros ou não? Não, eu sou médico e ela é oficial da justiça. Nossa, vocês têm um dom para ser topógrafos, viu? Parabéns. Tá melhor que muita topografia que eu peguei aqui, viu? Olha só. Em 2006, onde tudo começa, com um contrato que meu pai fez, um contrato que não tem registro no cartório, um contrato de gaveta, como eu acredito do senhor. E esse contrato está escrito no título compromisso de compra e venda. É promessa, mas... Não é compromisso, não? Não. O contrato é promessa, mas assim não tem
tem a cláusula de arrependimento, né? Ah, tá. Aí é compromisso, na verdade, mas o nome é promessa. Tá na promessa? É, tá promessa. Tá promessa. Pronto, como foi feito esse negócio, para você entender? Meu pai conhecia uma pessoa que eu vou chamar meu pai de P, o vendedor de V, para não citar nomes, e meu pai conhecia um sócio, que eu chamei aqui de S. Ele conhecia esse sócio, era um amigo dele, um amigo não, era um conhecido dele que já tinha feito negócio com ele, e perguntou se meu pai não queria comprar esse imóvel, que era, como eu mostrei assim, um imóvel que estava ainda no contexto de um lote e que estava em construção por terminar, então faltava toda a parte de acabamento, e ofereceu ao meu pai. Meu pai olhou, se interessou pelo imóvel, porém, esse imóvel, como eu mostrei, não tinha nenhum tipo de documentação, e o terreno estava no nome do vendedor, que era sócio dessa pessoa, do S, né? Então, foi fechado um acordo de fazer o negócio e assinaram o contrato. Nesse contrato, quem assina o contrato é meu pai e o vendedor. Apesar do negócio ter sido de boca, né, fechado com o sócio, o vendedor foi quem assinou o contrato. Né? Como testemunha, entraram o sócio e a esposa dele. Né? A esposa dele, hoje, é nossa amiga, é nosso conhecido, na época era a esposa dele, né? Do sócio. A entrada foi de 10 mil, 40%, que foi considerado o recibo o contrato como recibo, então o vendedor assinou como recibo e ficou acordado que meu pai pagaria então as duas parcelas seguintes nos meses subsequentes, no caso de dezembro e janeiro. O imóvel sem registro. Em dezembro, meu pai paga o primeiro cheque, só que aí não está o problema. Meu pai paga não ao vendedor, pagou ao sócio dele. Ah, tá. Pagou esse já estava meio que acordado, né? Acordado que ele ia pagar ao sócio. Na verdade, até o primeiro pagamento também foi ao sócio, só que o vendedor assinou. Então, foi pago os dois cheques e meu pai, como vários outros negócios que ele fez, não pediu recibo desses cheques. Né? Confiou que ele tem sempre vergonha de pedir um recibo. Não pediu e confiou que haveria o saque e que aquilo serviria como documento, né? Como prova. Então, hoje a gente não tem recibo desse pagamento. E a prova que isso existe hoje é o débito na conta corrente, realmente existe esse débito, a gente até anexou no contrato, o débito exatamente naquela data, dezembro e janeiro, de R$ 7.500, que era o valor restante. O valor total era 25 mil, ficou sobrando aí para pagamento de 7.500. Existe esse débito e existe essa testemunha que era a então esposa do sócio, que é testemunha que recebeu esse dinheiro, recebeu os dois cheques, existe essas testemunhas. Tá. Mas aí em dezembro meu pai já dá início às obras de acabamento do imóvel, com piso, porta, banheiro, janela, tudo ele começou a fazer. Em junho, já terminada a obra, ele alugou pela primeira vez o imóvel. O primeiro contrato de aluguel foi um contrato longo, acho que a pessoa que ficou lá renovou esse contrato por uns 7 ou 8 anos, a gente tem esse contrato. Em 2013, aí nesse meio tempo eu coloquei aqui, nesse meio tempo, o S, que é o sócio, some do mapa, ele sumiu do mapa mesmo, a gente não sabe para onde é que foi, ele tem várias dívidas aqui na região e deixou a cidade. E a gente não sabe, se separou dessa pessoa e sumiu. E o vendedor começou a ficar, então, enrolando meu pai, sem dar escritura. Na verdade, o imóvel era todo irregular, não tinha como dar escritura, não existia escritura. E meu pai, então, entrou com uma ação de adjudicação compulsória. Qual é o problema dessa ação? O advogado do meu pai teve várias falhas, assim, constatadas até por outros advogados que pegaram o caso. O primeiro é que não contou a história completa, verdadeira, como eu estou contando aqui. Meio que, pela dificuldade de chamar o sócio de volta para contar a história, ele meio que omitiu o sócio da versão, né? E não tinha como comprovar, então, ficou difícil para ele comprovar que esse pagamento tinha sido feito ao vendedor. Né? Ele mostrava que tinha sido debitado na conta, mostrava que tinha o cheque, mas o cheque tinha sido sacado, mas ele não conseguiu provar que esse cheque foi para o vendedor. Então, a tese que ele usou inicialmente foi uma tese que não permitia depois ele voltar atrás, para contar a história do jeito que tinha acontecido. Então, resumindo a história, em 2014, em janeiro, logo, o vendedor registrou o imóvel no próprio nome e
Em 2014 ainda a gente faz um novo contrato de aluguel, dessa vez com imobiliária, como eu falei. Em novembro de 2016, eu marquei aqui um evento que aconteceu, que eu não vou dizer agora, porque na época a gente não conhecia. Então a gente não sabia de algo importante que aconteceu aqui, que eu vou falar daqui a pouco. E em 2019, aconteceu do resultado da sentença de primeira instância em desfavor do meu pai. Meu pai recorreu, e aí, uma coincidência. Esse segundo contrato de aluguel terminou justamente nesse período da sentença. E aí, como lá se trata de um imóvel fechado, né, como eu mostrei ao senhor, tem todo um aparato ali, o portão, o controle do portão, que é de domínio deles, é um imóvel fechado. Quando o inquilino sai, e quando eles têm essa sentença de primeira instância em favor deles, no caso da adjudicação compulsória, eles se aproveitam desse momento e invadem o imóvel. Né? Enquanto a imobiliária estava em busca de um novo locatário, ele invade o imóvel, e o que é que ele faz? Ele pega um grupo de estudantes que moravam em uma daquelas unidades vizinhas e oferece uma vantagem aos estudantes e passa eles para o imóvel do meu pai. E aí começa a alugar. E meu pai fica sabendo, e eu tomei a frente do negócio e fui falar com os inquilinos. Alguns dos inquilinos eram, inclusive, estudantes da Faculdade de Medicina, e na época eu ensinava lá, e eu falei com eles, e eles disseram que estavam lá de boa fé, e a gente fez uma notificação judicial a eles, e eles decidiram sair do imóvel. Saíram do imóvel, inclusive vieram morar num imóvel que eu consegui para eles, de frente com meu pai, mas eles não me entregaram a chave. Eles não tiveram coragem de me entregar a chave, disse que não iriam se envolver nesse assunto e deixaram a chave na porta. E aí, nesse período, em julho já de 2019, eu consegui entrar no imóvel. Né? Tinha uma pessoa lá na frente, mas aí eu consegui falar com o policial para me acompanhar até a entrada. Eu já estava com o controle do imóvel, e a gente entrei no imóvel e não houve nenhuma reação, porque o rapaz que não estava dentro da casa, estava lá na frente. Enfim, para resumir a história, eles entraram com a queixa-crime contra mim, por conta dessa invasão do domicílio. Chegaram a fazer essa queixa-crime. Isso. E foi arquivada de pronto, e entraram com a ação de reintegração de posse, que também não foi arquivada porque eles desistiram. E aí é um fato interessante. Eles tentaram, eles agiram de má fé com a juíza, nesse momento, num detalhe. No início da ação, eles colocaram a ação com um custo de cerca de 50 mil, se eu não me engano, e a juíza não aceitou a gratuidade da justiça gratuita. Então, eles quando foram fazer o pagamento da ação, eles pagaram referente não a 53 mil, por exemplo, R$53.400. Eles pagaram em relação a 5.300. Né? E aí a juíza percebeu que eles estavam agindo de má fé e mandaram ele pagar o restante. Caso contrário, iriam considerar como litigância de má fé. E aí eles sentiram uma certa pressão e desistiram da ação. E aí isso despertou na gente uma certa curiosidade. Por que eles desistiram da ação? E aí eu volto para 2016. O que aconteceu em 2016? Quando nós fomos ao cartório para ver como estava esse registro de imóveis, nós descobrimos que ele havia vendido esse imóvel, ou seja, ele tinha passado do nome dele para o nome de outra pessoa em 2016, no decurso do processo. Por isso que, em 2019, eles, depois dessa interferência da juíza, né, diretamente com eles, já chamando a atenção para uma possível litigância de má-fé, eles não se sentiram encorajados a continuar a ação, porque sabiam que poderiam ser pegos nessa nova mentira, nessa nova atitude de má-fé, que era se passar por dono de um imóvel que já não era mais deles, porque eles tinham passado o nome do imóvel para outra pessoa, e inclusive tinham vendido durante a própria ação, que ainda estava em segunda instância. E aí foi onde eu entro aqui com esse novo personagem. Por que eu chamei de AD? Porque eu estou chamando de atual dona, e que, coincidentemente aí, as iniciais sérias, porque ela era a advogada dele. Ela era a cunhada dele,
e atuou nesse processo inicial como advogada dele. Ou seja, a partir de 2016 e até hoje, o imóvel não está mais no nome dele, do vendedor. Está no nome dessa pessoa que foi, durante um tempo, advogada dele e testemunha. E que é testemunha hoje dessa ação de reintegração de posse que ele entrou no nome dele, no nome do próprio vendedor. Em 2022, nós meio que desistimos de recorrer à ação quando saiu a sentença em segunda instância, e ela transitou em julgado. E recebemos uma notificação na época, em 2022, extrajudicial, mas ao qual imóvel, a gente não tomou conhecimento, e em maio de 2023, ele entra com uma ação de reintegração de posse no nome dele. No nome dele. Foi negada a liminar, e a gente recorreu, a gente fez uma petição para desconsiderar a legitimidade dele nessa ação, já que ele não é proprietário do imóvel, entendeu? E agora ficou essa questão do uso capião. Se valeria a pena, se cabe o uso capião, mesmo com um contrato como esse, porque eu andei dando uma lida de que não existia uso capião em promessa de compra e venda, principalmente se fosse constatado que não há uma quitação, vamos dizer assim, não há uma comprovação de quitação. Como a gente tem essa sentença negativa e transitada em julgado, eu fiquei com essa dúvida e também, se caso houver uma ação como essa, a outra parte, né, da ação não seria mais o vendedor, seria a atual proprietária que está lá no nome no registro do imóvel, não é isso? Entendi. Na verdade, não, vocês são parabéns, vocês são muito didáticos. Os dois são professores de natureza, hein? O amigo já falou que leciona, né? A esposa também acredita que lecione, porque vocês são didáticos, né? Vocês conseguiram resumir muito bem. O que eu queria falar? A história é complicada. Mas vocês foram clínicos, viu? Parabéns. Com muito carinho, gente. Vocês podem fazer uso capião, sim. Por quê? Nós tivemos um avanço, né, na doutrina e principalmente na jurisprudência, não é só nos livros, né? Porque não adianta nada a gente escrever e não ter resultado, mas no judiciário é que tem tido resultados importantes. O STJ, ele tem, de fato, dado diversas decisões importantes sobre o uso capião. Uma delas é o uso capião de herdeiro, né? A possibilidade de fazer o uso capião de herdeiro, de herança. Então isso é muito importante, é uma atualidade a partir de 2018. Outra novidade, o uso capião de apartamento, existia uma dúvida se podia ou não, hoje pode, está pacificado. Uso capião de área comum, algumas decisões em alguns sentidos. Uso capião também de imóvel público, a ideia e a regra sempre foi, né? Não pode fazer uso capião de imóvel público de forma nenhuma. Aprendemos isso na graduação, necessária, né? A graduação, mas infelizmente muito fora da prática. A teoria, ela devora o estudante de direito e deixa a desejar muito na prática. Hoje tem uso capião de imóvel público desafetado, uso capião também de CDHU, então muitas mudanças. Uso capião de imóvel inferior ao módulo rural ou superior, vaga de garagem, então muita coisa mudou. Hoje você faz o uso capião e essa ação, o tempo que ela demorar, vai ser contabilizado para efeitos do uso capião. Então você não perde mais esse 3 anos, 2 anos, 5 anos de uso capião em andamento e aquela posse você perdia. Então muita coisa mudou. Hoje, gente, vocês têm na posse, é claro que o alicerce do uso capião é a posse mans pacífica animus domini, né? Nós temos, é o alicerce do uso capião. Claro que a gente precisa cumprir esses requisitos, mas tem exceções. Quando eu tenho uma ação em andamento, isso não quer dizer que eu perdi a posse mansa e pacífica. Se existe um recurso em andamento, ou se ocorreu o trânsito julgado, ou se eu ganhei a ação. Outro detalhe, só as possessórias e as petitórias tiram a posse mansa e pacífica. Então, boletim de ocorrência, notificação, em regra não tira. Muita coisa mudou. Houve sim uma abertura em relação ao uso capião, porque a intenção é forçar o brasileiro a regularizar imóveis, porque as pesquisas revelam que 75%, 70%, 65% em alguns estados são irregulares, os imóveis no Brasil são irregulares. É muita coisa, é vergonhoso isso, né? Então, de fato, eles querem empurrar. Eu faria assim, primeiro, faria o uso capião, porque seria uma forma de vocês atingirem a regularidade, e também vocês usariam esse uso capião como um escudo protetor para muita coisa, né?
a súmula 237 do Supremo e o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil permitem vocês usar esse uso capião para criar um escudo protetor, para se defender se for necessário. Tanto é que esse ano, gente, nós estamos... pode ser que a gente tenha novidade, tenha uso capião novo, uso capião de 12 meses, né? Está sendo muito criticado pela mídia, mas pode ser aprovado, sancionado, então pode ser que a gente tenha novidade ainda esse ano. Nós aprendemos na graduação 6 espécies de uso capião, tem 36, 3 procedimentos, é muito pouco. Mas eu faria, no caso de vocês, eu faria por quê? Porque vocês têm um contrato de locação, gente. Vocês têm um contrato que prova o animus domini, prova a posse indireta. Se alguém paga aluguel para vocês, essa pessoa também acredita que vocês são donos, proprietários. Então, diante das provas que vocês têm, além de outras provas que vocês podem criar, eu faria sim, porque é o melhor meio, mais seguro, mais rápido e o menos oneroso para vocês regularizarem esse imóvel e ter acesso ao registro, né? O IPTU desse imóvel está no nome de quem? Pois é, a gente procurou saber o IPTU que existe dele é só do condomínio, vamos dizer, do lote inteiro. Não existe IPTU da unidade, daquela unidade que nos pertence, né? Daquela unidade 78F não existe IPTU, ele nunca regularizou. Né? E como ele que tem a escritura, ele nunca regularizou. Do imóvel inteiro, existe IPTU, do terreno inteiro, que nunca foi pago, exceto meu pai pagou 2 deles. Que foi quando ele recebeu essa conta, porque a maioria das vezes não chega pra gente. Das vezes que chegou, apesar de ser um IPTU do imóvel completo, não era da nossa unidade, mas quando chegou lá na nossa casa, veio para meu pai e ele pagou. Ele tem esses 2 papéis. O resto está todo em atraso, eles não pagaram. Inclusive, eu acredito que esse vendedor, ele tirou o imóvel do nome dele, porque ele tem várias ações judiciais de penhora, e eu acredito que ele não quis deixar no nome dele, passou, na época, como eu falei, em 2019, 2016, ele passou para o nome da cunhada dele, que é a atual dona. Aí eu pergunto ao senhor, essas ações que ele, no caso, está entrando de reintegração de posse, por exemplo, se ele não é mais o dono do imóvel, ele tem alguma legitimidade para pedir essa... Outra coisa, por exemplo, em 2019, quando ele invadiu o imóvel, ele já não era mais o dono. Naquele instante que ele invadiu o imóvel, e que ele alega hoje, por exemplo, que teve a posse durante 4 meses. Ele não era mais o dono, ele não tinha nem por que invadir, porque ele já tinha passado o imóvel para o nome de uma ou outra pessoa. O uso capião tem algumas decisões que até, claro que continua sendo um requisito pressuposto você ter posse mais pacífica. Mas nós já temos algumas decisões no Brasil que não levam mais em consideração a posse mais pacífica. Leva em consideração a posse qualificada. E também se cumpre ou não a função social da propriedade. Mas isso aconteceu por quê? Porque a posse na graduação de Direito é estudada como direito sui generis. Só que não, o novo conceito de posse no Brasil é o enunciado 492 que declara a posse passou a ser um direito sui generis, tanto é que ela pode ser comprada, pode ser vendida em paralelo, né? Através de cessão de direitos possessórios e afins. É estranho, mas é uma realidade. No divórcio, com partilha de bens, a posse entra. A Receita Federal orienta declarar a posse. No passado existia uma omissão em relação à posse. Então, muita coisa mudou. De fato, eu trabalharia assim, porque vocês querem regularizar esse imóvel, vocês precisam regularizar, e a forma menos onerosa e mais assertiva é o uso capião. O que ajuda muito é que vocês tenham um contrato, né? Esse contrato de locação, isso ajuda vocês demais. Claro que outras provas também ajudam, né? Água e luz, está no nome do inquilino? Deve estar no nome do inquilino, né? No nome do inquilino. Nome do inquilino. O inquilino é que pagava água e luz, né? E o IPTU não está no nosso nome, está no nome do vendedor, mas que ele também nunca pagou, nunca regularizou o imóvel para pagar o IPTU das unidades em separado. Né? Aí temos... Mas a prova testemunhal é até mais robusta, porque, por exemplo, da reforma que foi feita, então todos os pedreiros que trabalharam lá, postos a testemunhar, testemunharam também na outra ação. Essa esposa do sócio que recebeu o cheque junto com ele, no caso de se desconsiderar, vamos dizer, aquela do animus domini, pelo fato de não ter sido quitado, vamos dizer, o imóvel ter sido uma promessa de compra e venda,
eu pensei que essa sensação que meu pai sempre teve, de que cumpriu o contrato, de que pagou, mesmo que eles aleguem que existe uma sentença transitada em julgado que não confirma esse pagamento, ou seja, que não comprova que o pagamento foi, de fato, revertido para o vendedor, mas meu pai, sempre de consciência, teve esse ânimo domini, né? Teve a consciência de que era dono, inclusive ao ponto de entrar com ação de obrigação de fazer, pedindo a escritura do imóvel. Então, eu pensei fiquei com receio realmente quando eu vi que é a promessa de compra e venda não quitada, que eu imagino que seja uma situação comum mais em venda de imóveis a prestação, né? Que o cara entra no imóvel e decide não continuar a pagar, né? Assume a dívida e não quer pagar e lá na frente quer fazer um uso capião. É uma situação diferente dessa do meu pai. É diferente, é diferente. Na verdade, é claro que nós temos algumas questões no nosso país pontuais, né? Uso capião de financiamento, um exemplo, né? Imóvel financiado. Caixa, Banco Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, qualquer banco, né? Porque... Eu não estou escutando, senhor. Oi? Voltou? Travou aqui. Travou? Vamos ver. Vamos ver. E agora, voltou? Não voltou ainda não. Voltou? Afirmou? Vamos ver. Eu queria falar desse reencarnação em paralelo. Firmou? Firmou? Não, agora vai. Agora deu certo, deu certo. Ah, então tá bom. Gente, com muito carinho, nós temos vários entendimentos novos, né, sobre o uso capião. Além do uso capião de herança, uso capião de imóvel público, uso capião de apartamento, vaga de garagem, a contagem do lapso temporal no decorrer do processo. Então, grandes novidades. Algumas ainda são conservadoras, né, em relação ao uso capião de imóvel financiado. Mas aí é diferente, porque o sujeito ele faz um financiamento de 20 anos. Mora 10 no imóvel, ele faria uso capião e se livraria, né? Se tornaria dono e se livraria. Mas não é o caso do seu pai, não é o caso de vocês. Não é o caso não. Vocês têm a posse qualificada. O contrato era 3 meses só, né? O contrato era um contrato de 2 meses, na verdade. É um pagamento à vista e 2 cheques pajotados, né? Nunca houve nenhuma cobrança. Nunca houve cobrança. Meu pai nunca teve cobrança nem de mercearia. Ele não ficou nem a par. E a outra parte só percebeu que poderia se dar bem na coisa quando meu pai entrou com a ação e não tinha o recibo. Então aí eles viram que tinha chance até de tomar esse imóvel para eles, né? E seguiram até o fim. Mas eles nunca fizeram nenhum tipo de cobrança durante esse período inteiro. E meu pai fez a reforma, começou a alugar, e lá na frente foi que entrou com essa ação. Então, a sensação de dono, meu pai sempre teve, desde o primeiro momento, porque ele pagou, né? Agora, ele não conseguiu fazer essa comprovação a ponto de ganhar a ação de adjudicação compulsória. Ele não conseguiu. Aí eu pergunto ao senhor, a ação que a gente entraria aqui seria uma ação de uso capião isolada, uma ação isolada, ou entraria como defesa dessa ação de reintegração de posse que eles fizeram? Entendi. Com muito carinho, muita propriedade, né? Eu sempre falo para os alunos, uso capião é ação declaratória. Tem muita gente que faz numa contestação, dentro da defesa, dentro da contestação, em reconvenção. Isso está muito errado, porque não pode um juiz falar assim, olha, a posse não é sua e ainda dou uso capião para ele. Não existe esse tipo de sentença, né? É uma matéria de defesa mesmo, assim, provavelmente isso mesmo, boa. Verdade, isso mesmo. A ideia é o quê? Fazer os capião... Eu botei até na contestação que a gente fez, que a gente escreveu, eu
coloquei, eu uso o capel mais como matéria de defesa. Ótimo, ótimo. Parabéns, é isso mesmo. Nós vamos usar o uso capião como matéria de defesa. O ideal para que essa defesa se torne robusta é que eu tenha esse uso capião distribuído. Eu posso até alegar sem ter ele distribuído, mas não é o correto. O correto é eu alego ele existindo ele em andamento. Eu até menciono o número do processo, o cartório, né, a vara, mas a ideia é essa, é usar ele como matéria de defesa. Tem até a súmula 237 do Supremo que diz, né, o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, a ideia é essa, nós vamos fazer o uso do uso capião dentro de uma contestação, dentro de uma defesa, porque ele já foi distribuído, mas nunca em reconvenção. Outro segredo também, ele está na escolha. Como nós temos 36 espécies de modalidade, agora nós vamos ter 37, né, porque esse ano vai sair essa uso capião de 12 meses, então vai para 37 opções, é a nova modalidade de 2023 de uso capião, né, chamada uso capião específica social, 12 meses de posse, vamos para 37, hein? Quando nós falamos de uso capião, vocês têm que escolher qual? O uso capião do 1238 do Código Civil, porque o uso capião do 1238 do Código Civil vai ajudar vocês, porque não exige justo título e boa-fé. Vocês podem até juntar esse documento, o que vocês quiserem, mas não é exigido, né? Você pode juntar, mas... Seria interessante colocar esse documento ou não? Eu não colocaria não, para não ser usado em matéria de defesa. Para não ser usado em matéria de defesa. E mesmo porque o artigo 1238 ele é muito claro. É um uso capião que não tem limite de metragem, não precisa ter justo título, não é obrigado a ter, e pode ter até má fé, não que a gente tenha, que a gente não tem. Mas é um uso capião que dá essa abertura para vocês, entendeu? Mas a questão é comprovar o ânimos domini, né? O que a gente está mais receoso nessa ação, a questão justamente da comprovação. Mas o contrato, gente, o contrato de... o contrato de locação por si só, ele já prova o ânimos domini de vocês, né? Vocês se acham dono... Porque eu tô com medo dele, da dona, né? A atual dona agora, entrar, anexar a cópia do contrato e promessa de compra e venda e dizer que... Alegando que a gente entrou lá de má fé. Lá de má fé e que tem um contrato de promessa de compra e venda. Não é porque o lapso temporal... Tanto é que muita gente está criticando esse novo uso capião desse ano, né? O uso capião 12 meses. Mas já é a realidade. Se a gente for pensar, hoje você pode fazer uso capião com um dia de posse. Basta eu usar a tese da soma da posse do meu pai, da minha mãe, a posse originária, a soma de posse originária do pai, da mãe, dos avós, ou a soma de posse derivada. Eu compro a posse de vocês e com um dia de posse eu faço uso capião no meu nome. É claro que eu tenho que provar a posse de vocês, mas eu faço uso capião no meu nome com um dia de posse. A posse suplementar, eu faço uso capião com 3 anos de posse, um exemplo, e se a ação demorar mais 2, são 5. Eu ganho a ação de uso capião com 3 anos de posse. Então, existem várias formas de encurtar esse lapso temporal. Por isso, esse uso capião que está sendo criticado 12 meses, que está para sair esse ano, é uma realidade que já acontece, né? É uma realidade que já acontece. Então, eu faria assim, gente. O grande segredo do uso capião de vocês, ele é artesanal, né? Não pode ser aquele uso capião comum. Detalhes importantes, vocês têm que usar a súmula 237, vocês têm que usar o enunciário 492 da 5ª Jornada de Lei Civil, porque traz um novo conceito de posse, então é importante usar esse enunciado. Outro detalhe importante nesse uso capião de vocês, usar também, gente, fazer o pedido da averbação premonitória, ou seja, o juiz, o que ele vai fazer? Expedir um ofício, mandar para o cartório de imóveis para averbar esse uso capião que está em andamento. Nossa, isso gera uma segurança para vocês em relação contra tudo e contra todos, gerando publicidade do uso capião de vocês. Então, o grande segredo do uso capião de vocês é usar em preliminar a averbação premonitória, pré-questionar para efeitos de recursos especiais, só por garantia, usar a súmula 237 do Supremo, que é a súmula que fala que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, trabalhar com o enunciário 492 e, principalmente, em 36 espécies, você vai no uso capião cirúrgico para vocês, que é o do 1238 do Código Civil, né? E o caso é o extraordinário, né? Esse caso mais e judicial, né? Além de falar da modalidade correta, do tipo correto, é o judicial. Porque hoje está na modinha, né? Vamos no cartório fazer os capião. Mentira, não é a realidade. Porque isso aí, com certeza vai ser contestado, né? Não. Eu falo porque virou moda, né? Em relação aos documentos que a gente tem outro problema. Porque a gente tem praticamente só os contratos. As contas de energia tá no nome dos inquilinos, né? do primeiro inquilino e a gente não tem mais de 2006 até 2013, eu acho, a gente não tem essas contas. Eu não sei se eu consigo esse documento na Energisa, se eu vou lá, se eles dão um relatório disso, mas está no nome do primeiro inquilino do imóvel. E as contas de água estão todas no nome da atual dona, sempre foi o nome dela. Depois que passou a escritura, as contas foram todas pagas por nós,
mas sempre no nome Entendi. dele a gente nunca conseguiu passar pro nosso nome. Não, na verdade, eu sempre falo isso também, né? Eu ganhei um uso capião recentemente, faz uns 15 dias. Poxa, a pessoa nunca pagou uma Aglus e ela ganhou o uso capião. Como que foi provado? Como que nós provamos? Provamos através de declarações, né? Ela tinha muita amizade, não declarações de vizinhos, mas de pessoas do mesmo bairro, e as pessoas declararam. Reconheceu firme, uma declaração simples, uma folha, dizendo que ela morava ali há 15 anos. Então, nós temos vários meios diferentes de provar a posse, né? E não precisa necessariamente ser conta de água, luz, conta de consumo. Eu consigo sim. Mas os contratos também já é uma prova, né? Também. Benfeitorias, manutenções, né? Tudo isso prova, né? Tudo isso prova. Está meio que pressuposto que o inquilino é quem paga sua água e energia, né? Se ele está... Não é isso? Na verdade, o contrato de locação, ele explica muita coisa. Além de trazer status de animus domini ao processo de vocês, e que ajuda muito, explica a situação da água e luz, né? Porque é comum o inquilino pagar água e luz, né? Então explica que é comum a conta de água, luz, energia estar no nome do inquilino. Então, perfeito. Eu faria assim, gente. Faria primeiro para regularizar o imóvel, para vocês terem paz, né? Sossego, vocês merecem isso, vocês são gente boa. Não merece passar nervoso. E segundo, que vocês usam esse uso capião enquanto distribuído como matéria de defesa, para qualquer situação, contra todos, né? Então, se alguém aparecer, se alguém questionar, vocês conseguem usar muito bem em matéria de defesa, entendeu? Além da proprietária, eu queria saber entender como é que funciona a ação do uso capião. Porque vai se dar um prazo para alguém contestar. Quem é que pode contestar essa ação? Quem é que tem legitimidade para contestar essa ação? Na verdade, quem pode contestar o uso capião? Os confrontantes e qualquer interessado, seja o proprietário que conste na matrícula ou os seus herdeiros, né? E também os entes federativos. Se alguém contestar o uso capião de vocês, ou alguém se habilitar como terceiro interessado, porque eu posso me habilitar como terceiro interessado também para contestar de certa forma, né? Se alguém fizer isso, eu consigo também ganhar o uso capião. Então não é porque alguém se habilitou como terceiro interessado ou alguém contestou que eu vou perder. Porque o uso capião, o que a gente tem que ter em mente? É uma ação declaratória. É uma ação que vocês vão perder para vocês mesmos, só se vocês estiverem mentindo. Não é um caso. Não é um caso, né? Então, o uso capião é uma ação declaratória, tanto é que ela não tem réu. O réu que a gente cria no uso capião é de mentirinha, porque o sistema do TJ de alguns estados, a gente é obrigado a colocar um réu para conseguir distribuir a ação, dar entrada na ação no sistema do Tribunal de Justiça. Mas não tem réu, é uma ação declaratória. É uma ação que vocês batem na porta do Poder Judiciário e falam: Judiciário, eu quero provar que a posse é mansa, pacífica e tem o animus domini, eu quero me tornar dono, com base na posse, quero regularizar esse imóvel. É claro que vocês vão ter que pedir a manifestação da União, Estado, município, também do Ministério Público, a citação dos confrontantes, lá direita, lá esquerda e fundos, alguns estados o confrontante da frente, chamado confrontante frontal, né? Alguns estados apenas, não é o caso do estado de vocês, e tem que pedir a citação do último proprietário aos seus herdeiros. Em regra, as manifestações, os entes federativos não vão implicar, muito difícil, o Ministério Público também não, os vizinhos também dificilmente, se habilitarem a contestar, isso não quer dizer que vocês vão perder a ação. E o último proprietário e os herdeiros, se habilitarem ou contestarem, não quer dizer que vocês perderam a ação, porque teria que ter argumentos razoáveis, né? Argumentos no sentido de vocês não terem os pressupostos, estarem mentindo, que não é o caso, né? A posse de vocês é muito notória, né? O que eu pensei é assim, sempre quem entra nesse jogo dessa ação é o antigo proprietário, ou seja, o vendedor, aquilo que eu chamei de vendedor. Ele é quem entra. E nessa ação de uso capião, ele não vai ser mais o polo passivo, porque ele já não tem mais o imóvel no nome dele. O registro do imóvel é no nome dessa advogada dele, é dessa outra pessoa. Que eu penso que seja ela o polo passivo da ação, não é isso? Mas esse antigo dono, ele pode contestar essa ação de uso capião, ou ele perdeu esse direito? Na verdade, eu já vi de tudo, né? Como eu atuo muito forte no Brasil todo no direito imobiliário, eu já vi cada história, já vi cada coisa. Eu vi uma igreja uma vez contestar um uso capião do meu cliente, nem confrontante era, porque o padre não gostava deles porque eles eram pastores, o casal, né? Então tem cada história, viu? Mas o contestar alguém aparecer na ação, se não bater nos pressupostos, posse, mas pacífico, animus domini, não vai gerar nenhuma consequência para vocês, porque é uma ação declaratória. E normalmente o advogado ou advogada que se habilita ao processo ou contesta, né? Se ele não é estudioso da área, estudiosa,
ele vai bater no lugar errado, ele vai bater em questões emocionais, vai falar que não tem direito, e nada isso atrapalha o uso capião, porque é uma ação declaratória, vocês vão ganhar do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Eu faria, gente, vocês têm tudo para ganhar, eu faria. Tem peso, ou valeria a pena a gente pegar, estou aproveitando essa parte que eu falou, da declaração de testemunhas. Se a gente pegar a declaração, por exemplo, já nessa ação inicial, a declaração dos pedreiros que trabalharam na obra, dos vizinhos, confirmando os próprios inquilinos que moraram lá, o senhor acha que tem algum valor? Tem, com certeza. Eu falo testemunha, não é o termo correto, porque a audiência, o uso capião não tem audiência, né? Dificilmente vai ter audiência de instrução e julgamento. Tem audiência quando o processo se torna litigioso, quando a própria parte pede, porque ela tem poucas provas, ou o juiz também não está acostumado, o juiz não está acostumado com o uso capião, ele marca audiência. No caso de vocês é importante pedir, eu faria pedido sim. Por quê? Porque vocês podem prestar depoimento pessoal, vocês estão falando a verdade, vocês são muito didáticos, muito conscientes, né? Então, vocês falam... Para contar como foi a aquisição do próprio apartamento, para tentar esclarecer essa história na verdade, no cheque nunca repassou, né? No caso de vocês, eu pediria, porque vocês falam muito bem, vocês se expressam muito bem, né? Então, jamais vocês teriam prejuízo com a audiência, só vantagens. Mas uma outra dica que eu queria dar para vocês, esse uso capião evita de entrar em questões polêmicas. Como vocês vão trabalhar com 1238 do Código Civil, não precisa entrar nessa questão dos cheques. Eu sei que é importante, é claro que é um fato importante, mas não entra nesses detalhes no uso capião, porque não é necessário. Porque pega um juiz ou uma juíza inseguro, que não gosta do assunto, não entende, não aprofunda os estudos, ele às vezes se complica, ele ou ela, né, o assessor, assessora. Então fala o básico. O que a gente tem que falar no uso capião? É a ação declaratória. A gente tem que falar que a gente tem a posse, provar, animus domini, que é o caso do contrato de locação, que a posse é mansa e pacífica. E aí, se alguém aparecer, contestar, se habilitar, nós podemos usar essa história correta, né, verídica, como matéria de defesa. Mas eu falo sempre que o uso capião tem que ser leve. Como é uma ação declaratória, nós não vamos ficar batendo em questões que não são necessárias. Obrigatoriamente, conforme o artigo 319, nós temos que bater no que no uso capião? Na posse, mansa e pacífica, animus domini, que a posse é exclusiva de vocês, vocês têm a gestão exclusiva desse imóvel, cumpre a função social da propriedade. Nós temos várias ferramentas, instrumentos para regularizar o imóvel. Tem judicial, extrajudicial, administrativo. O caso de vocês é judicial. E o caso de vocês tem que ser feito o uso capião. Porque a adjudicação compulsória não vai resolver. Não tem nada a ver com demarcação de terras ou ação retificatória. Não caberia a reurb. O uso capião no cartório, ele é lindo na teoria. Na prática não é bem assim. O caso de vocês, como existe a emissão de litígio, também não é legal fazer no cartório para vocês não terem dor de cabeça e gastar dinheiro à toa. Tem que ser uso capião judicial. E o nome desse uso capião ficaria assim: ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. Pronto, esse é o nome da ação. Fundamento desse uso capião: 1238 do Código Civil e enunciado 492. O que não pode faltar nesse uso capião? Não pode faltar o fundamento, 1238 do Código Civil, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e não pode faltar a súmula 237 do Supremo, porque vocês já até usaram em matéria de defesa. Então, para poder criar uma conexão nexo-causalidade, é importante usar a súmula 237. E não esquecer também de colocar a descrição e localização do imóvel, porque o cartório da região ele é chatinho. Ele é chato, o cartório de imóveis é complicado, hein? Se vocês não colocarem na exordial, na peça, a localização do imóvel, copiando a matrícula, a foto atualizada, o mapinha do Google, o cartório ele pode negar o registro do uso capião. Então, vamos evitar encrenca com esse cartório. E de declarações, o que eu preciso de declarações de... Pode ser de 3 a 5 declarações, não precisa ser mais que isso. Se conseguir, ótimo. Mas 3 a 5 assim, é o ideal. Eu estou falando agora da declaração de processo judicial, de tudo isso não precisa. Formulário não. Lá, Na verdade, o que prova a posse mansa e pacífica são as certidões do distribuidor cível, né? Quando ela é negativa. Quando é positiva, você perde a certidão de breve relato e explica a história. Então, vocês precisam provar o quê? De fato, o que vocês precisam fazer é fotos, imagens, contrato de locação, né, aditivos, se tiver, recibos dos pagamentos dos aluguéis, alguma conta que vocês tenham lá ou tiveram. Essas declarações pegam conhecidos de confiança, 3 pessoas, faz a declaração, nome da declaração de ciência. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito, conforme RG CPF, que o casal fulano e fulana tem a posse há tanto tempo,
de forma mansa, pacífica e com ânimos homens. E vocês conseguem, através desses documentos, ter sucesso na demanda. Vocês têm tudo para ganhar, viu, gente? Eu não enxergo aqui uma situação difícil, complicada. Claro que desastre no Poder Judiciário acontece, mas é difícil. No caso de vocês, não acredito nisso, não. Ok, professor. Tá chegando a hora do senhor aí, eu quero agradecer a disponibilidade. E eu já marquei uma outra reunião, porque eu penso que se houver alguma contestação, que deve haver, pelo que eu sei da outra parte, vai haver alguma contestação, e eu faria até essa reunião com os advogados. Tá bom, fica à vontade. Eu posso ajudar como advogado, posso ajudar corrigindo peça, né? Tanto inicial, contestação, recursos, como também um despacho confuso, que é muito comum. Estou à disposição, gente. Eu não fujo eu ajudo vocês de um jeito ou de outro. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu estarei à disposição sempre. Com muito carinho e respeito a vocês, tá bom? A reunião ficou marcada, a próxima, para o julho, né? Porque a agenda que o senhor tem em 20 de julho. Mas eu pedi até uma preferência, se houver alguma outra desistência, a gente encaixa também, porque aí já pode até fazer essa correção dessa nossa peça. Tá bom, deixa ela prontinha, pode mandar antes se vocês quiserem, ou a gente abre na plataforma, eu ajudo vocês, eu faço a correção para somar com muito carinho e muita humildade. Já teria interesse também de entrar logo, né, professor? O ideal seria entrar o mais rápido possível. Até para o próximo de matéria de defesa. Com certeza, viu? Gente, com muito carinho, não demora para entrar com essa ação não, entra o quanto antes. Tanto é que se os documentos que vocês vão procurar ficarem difíceis de acesso, o que vocês podem fazer? Distribui logo a ação de uso capião e depois, dentro da ação, vocês pedem prazo suplementar. Pede prazo suplementar de 60 dias, 30 dias e junta essa documentação que vocês querem achar depois. Porque é uma ação de uso capião que vocês têm que fazer para ontem, né, gente? Não pode demorar, não. Já que vocês mencionaram, tem que usar ela a favor de vocês, né? Perfeito. Detalhe importante, tá? Manda para mim a peça, eu corrijo, ou na própria mentoria eu abro a peça por aqui, vocês abrem para aí, eu faço a correção para ajudar, viu? Vocês marcaram o croquis, o roteirinho dela direitinho? Marquei. Marcou, né? Aí não tem vara especializada, infelizmente não tem. Quando tem vara especializada, a gente manda para vários públicos. Infelizmente aí não tem, aí é vara civil, que ajuda muito quando é vara especializada. A vara civil é 880, pode ser uma vara boa ou uma vara ruim. Qualificação, nome de vocês. Não tem réu, não é em fácil contra ninguém. Nome da ação, ação declaratória judicial de uso capião extraordinário. Ponto. Vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. Abre a primeira preliminar, coloca lá, preliminares. Primeira preliminar, não sei se vai pedir justiça gratuita, acredito que não, pelas profissões de vocês. Então não pede justiça gratuita. Prioridade processual, também não é caso de idoso, também não é caso de enfermidade, também deixaria de lado. Mas É idoso, porque é no nome do meu pai. Vai fazer o nome dele? Vai fazer o nome dele. Isso. Tá, então dá para pedir prioridade processual. Porque o 9 é no nome dele. O 9 é no nome dele. Ah, entendi. Aliás, a ação sempre foi no nome dele, né? A compra foi ele que fez. Então dá para pedir prioridade processual e dependendo dependendo da aposentadoria dele, dá para pedir também, né? Justiça gratuita, né? Se for o caso, por ser aposentado. E aí outro detalhe, o que dá para vocês fazerem? Abre a preliminar da localização e descrição do imóvel, coloca lá as informações descritas na matrícula, né? Pode copiar e colar, pode recortar da própria matrícula ou transcrição, uma foto atualizada, o mapinha do Google. Acho que a segunda preliminar seria a averbação premonitória, que vai ajudar muito vocês. O que é a averbação premonitória? Nós já conversamos, né? Vai pedir para o juiz oficiar o cartório para averbar que existe essa ação de uso capião em andamento, na própria matrícula objeto da uso capião, e aí vocês podem pré-questionar. No próximo tópico, vocês podem pré-questionar, criando um tópico falando que a posse é notória, que cabe recurso, né, para graus superiores, terceiro grau, caso seja necessário. E aí eu fecharia com os fatos, muito cuidado com os fatos, evita de ficar falando de questões polêmicas, não entra nesse mérito não. Fala só do uso capião, da posse, fala do que tem que ser falado realmente. E aí depois, né, a posse mais pacífica, animus domini, fala que vocês cumprem a função social da propriedade, o pai, né, que o imóvel está alugado, isso é função social da propriedade. A posse é exclusiva, a gestão é exclusiva do imóvel. Depois vai para o direito. No direito é o artigo 1238, enunciado 492, cumpre a função social da propriedade, princípio constitucional, artigo 5º, e fala da súmula 237, porque esse uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, tá? Perfeito.
Tô dando anotado aqui, eu tô gravando a aula do senhor. Legal, E legal. aí, qualquer detalhe, a gente... Eu quis fazer esse croquis com vocês, fica mais fácil, tá bom? Para ajudar vocês, tá bom? Tá ok, professor. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Contem comigo. Era um amigo aqui. Prazer em conhecê-los. Parabéns pela educação e a didática. Também um médico de um lado, oficial de justiça do outro, tamo bem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Professor, tchau, tchau.